Você já parou para pensar que existe um antes e um depois de certas decisões? Tipo, tem momentos na vida que marcam uma linha tão clara que você olha para trás e pensa: minha vida era completamente diferente antes daquele dia. Casamento, nascimento de um filho, mudança de cidade, perda de alguém, são momentos que dividem a sua história em duas partes. Quem você era antes e quem você se tornou depois. E eu preciso te dizer algo hoje que pode parecer pesado, mas é a verdade mais libertadora que você vai ouvir. A decisão que você tomou de obedecer a Deus completamente, ela criou uma linha, e do outro lado dessa linha, nada vai ser como antes. Sua vida mudou, seu destino mudou, seu futuro mudou e não tem mais volta. Fica comigo porque o que eu vou te falar hoje vai te mostrar exatamente o que acontece quando você finalmente decide seguir Deus de verdade. Tem um cara na Bíblia chamado Abraão que ilustra perfeitamente isso. Esse homem tinha 75 anos, estava numa zona de conforto, numa terra conhecida, com uma vida estabelecida. E aí Deus chega e fala: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis capítulo 12, versículo 1. E presta atenção, Deus não deu o GPS completo, não mostrou o mapa, não explicou todos os detalhes. Só disse: vai. E Abraão decidiu ir. Versículo 4. Partiu Abrão como o Senhor lhe ordenara. E a partir daquele momento, a vida de Abraão nunca mais foi a mesma. Ele se tornou pai de nações. Ele se tornou o amigo de Deus. Ele se tornou a referência de fé para todas as gerações seguintes. Mas nada disso teria acontecido se ele não tivesse decidido obedecer naquele dia. Aquela decisão criou uma linha, um antes e um depois, e não tinha mais volta. E é exatamente isso que está acontecendo com você agora. Quando você decidiu obedecer a Deus completamente, quando você disse sim, quando você escolheu confiar mesmo sem ver, você cruzou uma linha. E do outro lado dessa linha, as coisas funcionam diferente. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Não uma versão melhorada da antiga, não um upgrade nova. As coisas antigas passaram, acabaram, não existem mais e surgiram coisas novas. Isso significa que a pessoa que você era antes de tomar essa decisão não existe mais. Aquela mentalidade morreu. Aqueles padrões quebraram. Aquelas limitações foram removidas, porque agora você é partido novo. E olha, eu sei que pode não parecer diferente ainda. Pode ser que você olhe no espelho e veja a mesma cara. Pode ser que os problemas ainda estejam lá. Pode ser que as circunstâncias ainda sejam as mesmas. Mas deixa eu te contar algo. A mudança começa no invisível antes de se manifestar no visível. No espiritual, as coisas já mudaram, Deus já começou a trabalhar, os anjos já foram enviados, as portas já estão sendo abertas, as barreiras já estão sendo removidas. Você só ainda não viu porque leva tempo para o invisível se tornar visível. Mas eu te garanto, depois dessa decisão, nada vai ser como antes. Olha o que aconteceu com o povo de Israel. Eles passaram 40 anos no deserto. 40 anos dando voltas. 40 anos estagnados. Mas aí chegou o momento de cruzar o Jordão e entrar na terra prometida.
E sabe o que Deus disse para Josué? Josué, capítulo 3, versículo 5. Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Amanhã o Senhor fará maravilhas, não no ano que vem, não quando você estiver pronto amanhã. Porque quando você toma a decisão de obedecer, Deus começa a agir imediatamente. E o que aconteceu? O Jordão estava transbordando, impossível de atravessar. Mas quando os sacerdotes colocaram os pés na água, o rio parou. Josué capítulo 3, versículo 16. As águas pararam e o povo atravessou em terra seca. A decisão de obedecer criou o impossível. A obediência abriu caminho onde não tinha caminho. E depois daquele dia, nada foi como antes. Eles entraram na terra prometida. A peregrinação acabou. A promessa se cumpriu. E é exatamente isso que está acontecendo com você. A decisão que você tomou abriu caminhos que você nem imaginava. Deus está movendo montanhas que você achava imovíveis. Ele está quebrando barreiras que você achava permanentes. Ele está abrindo portas que você achava trancadas para sempre. Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21 diz: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória infinitamente mais do que você pede ou pensa. Isso significa que o que Deus está preparando para você é maior do que o seu maior sonho. É melhor do que a sua melhor expectativa, é mais do que você consegue imaginar. Mas isso só se manifesta depois da decisão, porque enquanto você estava em cima do muro, Deus não podia fazer nada. Enquanto você estava resistindo, as bênçãos ficavam travadas. Mas agora que você decidiu, agora que você obedeceu, as comportas se abriram. E deixa eu te avisar, prepara, porque as coisas vão começar a acontecer rápido. Portas vão se abrir que você nem bateu. Oportunidades vão aparecer que você nem procurou. Pessoas vão entrar na sua vida que vão te impulsionar. Situações vão se resolver que pareciam impossíveis. Por quê? Porque você saiu do caminho e deixou Deus trabalhar. Você parou de tentar controlar e começou a confiar. Você parou de resistir e começou a cooperar. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Ele endireitará suas veredas. Não diz talvez, não diz se você merecer, diz que Ele vai endireitar. É uma garantia. Quando você confia completamente, Deus age completamente. Agora eu preciso ser honesto com você. Isso não significa que vai ser fácil. Não significa que você não vai enfrentar desafios. Não significa que não vai ter momentos difíceis. Mas significa que nada vai poder te parar. Porque agora você não está sozinho. Agora Deus está com você. E se Deus é por você, quem será contra você? Romanos capítulo 8, versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? Ninguém? Absolutamente ninguém. Nem as circunstâncias, nem as pessoas, nem o inimigo, nem você mesmo. Porque quando Deus decide abençoar, nada pode impedir. Olha o que aconteceu com José. Esse cara foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, jogado na prisão injustamente, esquecido e abandonado. Mas sabe o que a Bíblia diz? Gênesis capítulo 39, versículo 2. O Senhor era com José, de modo que este prosperou. O Senhor era com José,
Não importava onde ele estava, não importava o que tinha acontecido, Deus estava com ele e por isso ele prosperou. Mesmo na prisão, mesmo na injustiça, mesmo no sofrimento. E no final, José se tornou governador do Egito, salvou nações da fome, perdoou os irmãos, cumpriu o propósito. Porque mesmo quando parecia que tudo tinha dado errado, Deus estava trabalhando. E é a mesma coisa com você. Mesmo quando parecer que nada está mudando, Deus está trabalhando. Mesmo quando parecer que o processo está lento, Deus está preparando. Mesmo quando parecer que você deu um passo para trás, Deus está te posicionando para dar 2 para frente. Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Os caminhos de Deus são mais altos. Isso significa que o plano dele é melhor do que o seu. A estratégia dele é superior à sua. O timing dele é perfeito, mesmo quando parece atrasado. Então confia, mesmo quando não entender. Mesmo quando não fizer sentido, mesmo quando parecer que nada mudou, confia, porque você já tomou a decisão. Você já cruzou a linha e do outro lado dessa linha, Deus já começou a trabalhar. E eu vou te dizer algo que pode ser difícil de acreditar agora, mas que você vai lembrar daqui a um tempo. Daqui a alguns meses ou talvez anos, você vai olhar para trás e vai se lembrar desse momento, desse dia, dessa decisão. E você vai falar: foi aqui que tudo mudou. Foi essa decisão que transformou tudo. Porque depois dessa decisão, nada vai ser como antes. Sua mentalidade mudou. Seu futuro mudou. Seu destino mudou. E não tem mais volta. Filipenses capítulo 1, no versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou vai completar. Deus não deixa as coisas pela metade. Ele não começa e abandona. Se ele começou em você, ele vai terminar. É uma garantia. Então levanta a cabeça, endireita os ombros e anda com confiança. Porque você não é mais quem você era. Você tomou uma decisão. Você cruzou uma linha e do outro lado dessa linha tem um Deus todo-poderoso trabalhando a favor de você. Nada será como antes. E isso é a melhor notícia que você poderia receber. Mas deixa eu te contar algo que vai te deixar ainda mais empolgado. Porque quando você toma essa decisão aqui na Terra, algo acontece no céu, algo se move, algo é liberado, algo responde. Amanhã, no dia 15, eu vou te mostrar o que o céu faz quando você escolhe obedecer. E por que a resposta já foi dada antes mesmo de você ver? Você não pode perder isso. Até o próximo vídeo.